Olá, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão fazendo esse curso, essa iniciação teológica aqui, né, essa iniciativa, belíssima iniciativa da Diocese de Campina Grande, e através do Centro de Estudos do Seminário São João Maria Vianney, nós estamos na disciplina do livro do Apocalipse, e hoje nós vamos tratar do capítulo 17 do livro do Apocalipse. E nós estamos nos encaminhando para o desfecho final. Nós vimos no capítulo passado, na aula passada, que ali começou a batalha entre Deus e aqueles que se opuseram, primeiramente o dragão, a besta e o falso profeta que servia a besta. E depois toda a multidão da humanidade que seguiu e que carregava a marca da besta. Eu já expliquei também para vocês que o sinal da besta não necessariamente significa um sinal externo. Assim como, por exemplo, o batismo é um sinal, veja que o sinal, nós carregamos um sinal também, mas o sinal que nós carregamos não é visível externamente, é um sinal interno. O batismo é uma graça interna. O sinal da besta também é interno. Significa dizer que aqueles que se colocam a serviço do dragão, da besta, eles carregam, já estão assinalados para a sua perdição pelo simples fato deles terem sido desviados do reto caminho para seguir a orientação da besta, do dragão e do falso profeta. Agora nós vamos tratar no capítulo 17, na primeira parte, na primeira perícope do capítulo 17, sobre a questão da prostituta. Essa prostituta aqui é uma metáfora, assim como lá no livro de Amós, né? de Oséias, perdão, no livro de Oséias, o profeta usa essa linguagem do adultério para referir-se à infidelidade de Israel a Deus. Deus que como marido desposou Israel, mas Israel era como uma mulher infiel, uma prostituta que foi infiel à aliança que Deus fez. Então aqui nós vamos entender essa palavra prostituta famosa não como uma prostituta, como uma mulher em si, uma figura humana em si. Mas aqui nós vamos aplicar o sentido de maneira metafórica. Então vamos ver o que afirma claramente o texto do capítulo 17. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me, ou seja, aqueles 7 anjos que nós vimos no capítulo na aula anterior, né, um deles, que aqui não menciona, um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer a João, né, o vidente, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira das águas copiosas. Eu vou adiantar aqui para vocês quem é essa prostituta. Mais uma vez, o Apocalipse está se referindo à cidade ímpia, que é a cidade de Roma. Roma, que era a cidade do adultério religioso. Era a cidade pagã, era a cidade que matava os cristãos pelo fato dos cristãos não quererem adorar os deuses romanos. Eles não queriam, os cristãos preferiram morrer a se prostituírem, sendo infiéis a Deus. Então, a grande prostituta é como se Roma fosse a sedutora. Aquela cidade, aquela prostituta sedutora que desejava lançar seus encantos, seus feitiços, seus atrativos, o seu jeito de atrair os eleitos do Cordeiro, aqueles que eram fiéis e que preferiam morrer do que adorar os deuses romanos. Essa prostituta sentada à beira de um rio, que é o rio Tévere, que eu já mencionei, né? Que é o rio Tévere. Os reis da terra, onde os reis da terra se prostituíam, porque Roma governava o mundo. As outras nações tinham reis fictícios. Eles eram reis, mas eles eram reis subalternos. Eles deviam, nós chamamos de reis vassalos, porque eles deviam prestar continência, prestar reverência à autoridade imperial. Então, os reis da terra se prostituíam com ela. E com o vinho da sua prostituição, que é a idolatria, embriagaram-se os habitantes da terra, porque Roma tinha governado Roma dominava todo mundo naquela ocasião. Ele me transportou então, ou seja, o anjo me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de títulos blasfemos,
com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui, mais uma vez, nós vamos voltar à questão simbólica dos números. Nós vamos ver no deserto como um paradoxo, né? A cidade sentada na beira de um rio copioso. Aí no deserto havia uma mulher sentada em uma besta, e essa besta, ela era cheia sobre a besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres, 7 cabeças, significando o poder, né, das decisões, né? Também a questão simbólica do imperador, a dinastia dos Césares, que eu já mencionei, né, dos 7 imperadores, a sequência dos 7 imperadores, e também os 10 chifres, que é um poder, que eu já expliquei que o chifre também significa poder na Bíblia, um poder numeroso, uma mulher que tinha um poder gigantesco sobre a terra, que tinha domínio, que dominava sobre a terra. E havia muita blasfêmia, havia uma luta clara, de um lado, da prostituta, que é a cidade sedutora, que era Roma, e o seu feitiço, que era a sedução dessa mulher misteriosa, que também é simbólica, não é uma mulher como uma humana, um ser humano, mas é um símbolo, o símbolo também da perdição, né? Sobre a fronte dela estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Mais uma vez aqui eu volto a insistir. Aqui, a essa altura, já deve ficar muito simples para vocês compreenderem. A cidade, a prostituta, é a cidade de Roma. A cidade de Roma, naquela época, era a maior cidade do mundo. Ela tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Para nós, hoje, talvez esse número não surpreenda tanto, porque hoje nós temos, na modernidade, cidades que são gigantescas, como, por exemplo, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. É uma grande cidade. A cidade de Tóquio, por exemplo, não sei se chega a 20 milhões, mas se não é a maior cidade do mundo, mas é uma das maiores cidades do mundo. Mas Roma, naquele tempo, era a maior cidade, e nunca antes de Roma uma cidade tinha conseguido ser tão grandiosa. Depois de Roma, a segunda maior cidade era a cidade de Éfeso, com seus cerca de 600 mil habitantes. Depois Corinto, com seus cerca de 500 mil habitantes. Depois Alexandria, com 200 e poucos mil habitantes. Mas veja que Roma era assim, separada. Nenhuma cidade chegava às dimensões de Roma. Quando eu morava em Roma, eu ficava surpreendido quando, por exemplo, eu pegava um trem, um metrô, e eu ia para a periferia, e do centro de Roma, para ir lá para a periferia da cidade, eram quilômetros e quilômetros de trem ou de metrô ou de ônibus, e lá na periferia de Roma, aí você via as antigas muralhas da cidade imperial. E eu ficava ali perplexo, imaginando a grandeza daquela cidade, uma cidade de 2000 anos atrás, sem nenhum planejamento urbano, sem serviço de transporte público, porque Roma hoje é uma cidade grande, com cerca de 3 milhões de habitantes, mas Roma é uma cidade moderna hoje. Mas naquele tempo, uma cidade de 1 milhão de habitantes, sem serviço de transporte público, ficava imaginando como era que aquelas pessoas conseguiam se mover, se movimentar, não se perderem no labirinto de becos, porque as ruas eram ruas estreitas, porque no pouco que sobrou da Roma antiga, a gente percebe que as ruas eram vielas muito estreitas, e não eram avenidas retas, eram avenidas muito disformes, em geral, muito curvas. Enfim, era uma grande cidade que deveria impressionar qualquer pessoa que chegasse ali. E, portanto, ela aqui está representada nessa descrição desta cidade, né, dessa grande cidade, a Babilônia, né, que aqui está mencionada aqui. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Então veja que tem todo o esplendor, toda a glória, que é o atrativo do mundo. Se a gente não tiver cuidado, a gente escorrega por aí, e aí é quando realmente a gente vai perdendo aquilo que é essencial na nossa vida. Então veja que essa mulher, ela é retratada de maneira gloriosa, sedutora,
Se o pecado não fosse sedutor, o ser humano não corria atrás do pecado, não se inclinava ao pecado. Então, por isso que o pecado ele brilha aos olhos do ser humano. Por isso que o ser humano ele se sente inclinado, propenso ao pecado, exatamente porque o pecado ele é extremamente, ele aparece aos nossos olhos como se fossem pérolas preciosas, como se fossem joias preciosas, preciosíssimas. E, na verdade, quando nós usufruímos, nós sentimos a decepção, a frustração de termos sido enganados. O que é curioso é que nós normalmente sabemos aonde o pecado leva e muitas das vezes nós somos ingenuamente, nós nos entregamos a ele. Então aqui tem essa advertência aqui. Sobre a fronte estava escrito um mistério. Babilônia, a grande, eu já tinha lido essa parte, né? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então uma mulher que estava embriagada com o sangue dos santos, ou seja, dos mártires. Mais uma vez, alusão a Roma, a perseguidora dos cristãos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. Ou seja, o vidente, o profeta João, ele fica admirado, por um lado, com a exuberância desta mulher, símbolo de Roma, a exuberância, o esplendor, o brilho, as preciosidades que adornavam essa mulher. É por isso que João fica admirado. Depois, no versículo 7, ele continua dizendo: o anjo, porém, me disse: por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que carrega. E aí, no versículo seguinte, versículo 8, vem a explicação. Se você estiver acompanhando pela Bíblia de Jerusalém, inclusive a Bíblia de Jerusalém já coloca aqueles títulos na mudança sempre de uma perícope para outra. E agora, nessa perícope, a Bíblia de Jerusalém traz o seguinte título: o simbolismo da besta e da prostituta. Então, sigamos com a nossa leitura. Versículo 8. A besta que viste, ou seja, o anjo está explicando para João. A besta que viste existia, mas não existe mais. Ou seja, existia... É meio confuso isso aqui, porque veja só. A besta que João tinha acabado de ver não existe mais. Ou seja, foi desencaminhada pela ação divina, né? Não existe mais. Está para subir do abismo. O abismo está ligado também à mansão dos mortos, aos ínferos, que daí surgiu a palavra inferno, né? A palavra ínferos, inferno vem de ínfero, de inferior, ou seja, de baixo, né? Ela está para subir, embora aqui está dizendo que vai subir, mas na verdade é para baixo. Ela vai subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é bastante complexo. Vamos tentar analisar alguns pontos importantes. Primeira coisa, o livro fala, o Apocalipse fala daqueles que têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Alguém poderia dizer, então, significa dizer que existem aqueles que são predestinados para a salvação, que são aqueles que Deus, desde o início da criação, Deus havia escrito o nome dele no livro da vida, e aqueles que ele reprovou e, portanto, não tiveram culpa de terem nascido assim. Então, alguns, inclusive, defendem isso. Ou seja, que fulano de tal, ele é mau porque ele nasceu para isso. Ele teve essa predestinação, assina para viver dessa maneira, como se fosse um predeterminismo. Deus determinou desde então. Aqui é um pouco complexo de se entender, mas eu posso dizer, com base naquilo que a Igreja Católica ensina, de que todos nós, prestem bem atenção, todos nós, indistintamente, todos nós, somos predestinados à salvação. E o mundo só existe ainda porque a bondade e a misericórdia de Deus, o amor de Deus, faz com que, por meio da paciência, ele postergue o grande dia, porque assim Deus
dá oportunidade para que a humanidade se converta. Ou seja, todos os homens podem se salvar, desde que reconhecendo seus pecados, desde que deixando seus crimes, tomando consciência de que a verdadeira vida provém de Deus, voltem-se de todo o coração para o Senhor Deus. Esta é uma condição. Desta forma, eles estarão ali confirmando que a predestinação que Deus determinou desde sempre para a vida feliz, para a vida eterna, se cumpriu na vida dele. Então, todos nós, quando fomos batizados, por exemplo, nosso nome ali foi escrito no livro da vida. Ou seja, eu recebi, através do batismo, o sacramento que é meu passaporte para entrar no reino de Deus. Porém, o fato de receber o passaporte não é garantia de que vou entrar. Porque antes de eu fazer a viagem para lá, eu tenho que mostrar-me digno de ser cidadão do reino. Então, embora eu tenha o passaporte, eu ainda me submeterei a provas, me submeterei, nós nos submeteremos ao juízo divino, e assim nós precisamos verdadeiramente lutar para que a gente possa não perder, não permitir que o nosso nome seja tirado do livro da vida. Os 10 chifres, são também 7 reis, dos quais, eu acho que é um pouco antes, versículo 9. Aqui é necessário inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. São as 7 colinas de Roma, né? Roma, inclusive, já mencionei isso em outras aulas. Roma tinha, na cidade, 7 montanhas. Uma delas era, eu ver se eu consigo lembrar de todos, Esquilino, Aventino, Vaticanos, não vou lembrar. Enfim, são 7 montanhas, 7 colinas, né? 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, aquilo que eu falei, são 7 imperadores, os 7 imperadores de Roma, né? Dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela própria, o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Então, veja que aqui ele está dizendo que a besta é um dos 7 dos reis. E aí, um dos 7 reis era exatamente Nero, que quando você faz aquela soma do valor numérico de cada letra que compõe o nome de Nero, dá exatamente 666. Então, aqui é muito claro a identificação da besta com César Nero, que foi um dos grandes tiranos, um dos homens mais pervertidos que a nossa história já teve, né? Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta, que é o imperador, no caso, que é o poder imperial. Farão guerras contra o cordeiro, que é o martírio, as perseguições, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, dos fiéis. É este o motivo pelo qual a sede da Igreja Católica é exatamente em Roma, e não pode ser em outro lugar. Porque aqui havia uma profecia, no final do 1º século, o livro do Apocalipse profetizava que um dia a besta cairia, ou seja, o poder imperial que perseguia os cristãos, cairia, e ali, veja, versículo 14, farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. E venceu, quando no ano 313, o imperador Constantino viu-se na obrigação de dar liberdade de culto aos cristãos. E dali por diante o império foi cada vez mais se enfraquecendo e, consequentemente, a igreja foi se consolidando, foi consolidando seu poder, de maneira que hoje, até hoje, a sede do cristianismo, ou seja, a antiga prostituta, a antiga Babilônia, se curvou diante dos discípulos de Jesus. Eles tentaram matar os cristãos, eles mataram muitos cristãos, eles tentaram liquidar a pregação do evangelho, prenderam muitos cristãos. No entanto, Cristo prevaleceu
na grande cidade, na cidade pervertida, na grande Babilônia, que era a grande prostituta. E, portanto, a cidade pagã se dobra depois à pregação do evangelho. Versículo 15, e continuou: as águas que viste onde a prostituta está sentada são povos e multidões, nações e línguas, que é toda nação, todas as nações que Roma governava naquela época, que era praticamente quase todo mundo habitado. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, comerão suas carnes e as entregarão às chamas, pois Deus lhes pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Ou seja, que tanto a prostituta quanto a besta e quanto a cidade terão poder até o dia em que Deus entregar, até o dia que Deus vencer, que Deus de fato liquidar, até o dia em que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Por fim, veja que chega até a ser redundante, né, a repetição. Né? São vários nomes para dizer a mesma coisa. A Babilônia é um adjetivo de Roma. A besta também, de qualquer maneira, está ligada a Roma, porque é a figura imperial, é o poder do imperador. Depois, a prostituta também é Roma. Então, veja que são vários adjetivos para referir-se a uma única situação, a uma única realidade, que é a cidade de Roma. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós cumprimos assim, concluímos mais um capítulo 17. Na próxima aula, nós vamos refletir sobre o capítulo 18, vamos tentar ver as principais situações, realidades que estão contidos aqui no capítulo 18.